Fala, gente, vamos resolver essa questão. É a nossa questão de hoje, para você que está focado no concurso da Polícia Militar de Alagoas. Na segunda década do Brasil republicano, estourou-se uma revolta definida como tenentismo, a qual não foi um fato isolado ao local de origem no Rio de Janeiro, chegando a se espalhar por outros estados, como foi o caso do estado do Amazonas. Gabarito certo ou gabarito errado? Bom, nessa questão aqui, você sentiu dúvida aqui, ó. Qual foi um fato isolado, essa palavra nova, que é uma palavra que você tem que tomar cuidado, e se de fato ela se espalhou para o estado do Amazonas. Espalhou ou não para lá? É um fato isolado ou não? Então, antes de marcar o certo ou errado, eu vou te dar aqui algumas considerações importantes sobre esse movimento chamado de tenentismo. Tenentismo, ele aconteceu de 1922 até 1927. Começou em 22, no Rio de Janeiro, RJ, está aqui, e foi até 1927, conseguindo assim se espalhar por vários e vários locais. E ao qual ele foi se espalhando, o tenentismo foi tomando o que? Ramificações. O tenentismo foi tomando ramificações. E uma dessas ramificações, eu posso dizer para vocês que foi a Comuna de Manaus. Tá bom, gente? A Comuna de Manaus. Vai notando isso aqui, é importante. Depois eu tenho a Revolução Paulista, passando pela Revolução Paulista. E também, deixa eu puxar outro gancho aqui, ó. Cada gancho aqui para a sua devida colocação. E o nosso terceiro gancho aqui, a coluna Costa Prestes. Coluna, Costa, bem aqui embaixo agora, ó, Prestes. Então pegue, anote comigo tudo isso aqui, que faz parte do tenentismo. Ah, professor Adriano, então quer dizer que o tenentismo eu aprendi lá na escola que foi em 1922, correto? E não foi só aquele levante do forte, dos 18 de Copacabana, não, e acabou ali, encerrou. Não, tá, gente? Não foi só isso ali, não. Eu posso dizer para vocês que a Comuna de Manaus fez parte do tenentismo. A Revolução Paulista de 1924 também fez parte do que nós chamamos de tenentismo. A coluna Costa Prestes também fez parte do tenentismo. Então foi um movimento o qual lá na questão, ó, não foi um fato isolado. Não foi um fato isolado, único, somente ao local de origem no Rio de Janeiro. Ele conseguiu se espalhar para Manaus, conseguiu se espalhar para São Paulo, e assim foi tomando as suas proporções. Entre essas proporções, eu destaco aqui com vocês e para vocês os objetivos. Os objetivos. Qual foram ou qual foi os objetivos desse movimento aqui chamado como tenentismo? Posso dizer para vocês que ele teve uma característica salvacionista, 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 em defesa de quem, professor? Em defesa, vai notando, tá, gente? Em defesa das instituições republicanas. Instituições republicanas. Então, por isso que ele teve esse cunho salvacionista. Em defesa de quem? Das instituições republicanas. Mais uma característica para você, vou colocar aqui, ó, deixa eu fazer a divisão aqui, ó, bem aqui embaixo já, ó, mais uma característica aqui, aonde eu posso dizer para vocês que tivemos militares que tiveram afeição ao liberalismo, mas também nós tivemos militares que tiveram afeição ao comunismo. Como assim, professor? Era liberal e comunista ao mesmo tempo? Bem, não é assim, tá, gente? Nós tivemos militares liberais e nós tivemos militares comunistas. Explico para você com mais detalhes. Quando eu digo no liberalismo, eu quero dizer a vida social. No social, os militares daqui do tenentismo, eles deixavam bem liberal mesmo. Agora, quando o assunto era política, aí não. A política tinha que ser levada a sério. Tinha que existir uma hierarquia. Tinha que existir um domínio. Então, quando os tenentes se rebelaram, foi justamente por dois motivos.
Foi pela falta de investimento dentro dos quartéis militares. Opa, a bateria já está indo para a pedra, né? E também pela política. A política aqui é vista justamente como o quê? O fato da política do café com leite, tá, pessoal? Antes que a bateria aqui se esvaia, né? Café com leite. Então, essa política aqui, os militares não eram a favor e queriam quebrar com isso. Lembrando que esse autoritarismo na parte política era para tentar defender o Brasil desse período tão conturbado da política do café com leite. E também, por último, para encerrar aqui, eles defendiam a modernização industrial. A modernização industrial era vista aqui também, aonde o desejo dos tenentes, que não foram só tenentes, também nós temos aqui capitães, deixo bem claro, era quebrar com o ciclo de importância do café como sendo o produto mais interessante da época. Veja só, parecido com a Era Vargas, né? Pois é, gente. Gabarito, professor. Aí você não tenha mais nem dúvida de marcar o sítio correto. Gostou da questão? Compartilha. Vem estudar conosco nas nossas plataformas. Videoaula mais um material de apoio ou só resolução de questões com videoaula com material de apoio também. Forte abraço. Até o próximo encontro.